Olá, meus irmãos e amigos queridos. Nós vamos pensar nesse dia em mais uma parábola de Jesus. E essa se encontra em Mateus, no capítulo 18, os versos 23 ao 35. A versão que eu estou utilizando é a Nova Almeida Atualizada. Diz assim, a palavra do Senhor: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que o saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Meus irmãos e amigos, o assunto dessa parábola é sobre um homem que foi perdoado de uma dívida muito grande, impagável, eu diria. Ele foi perdoado. Mas quando chega a sua vez de perdoar, ele não perdoa. E tem uma coisa clara nessa parábola, porque Jesus está nos ensinando sobre a importância e o dever que temos de perdoar. Notem, essa parábola aqui, ela segue depois que Jesus fala da reconciliação, nos orientando a conversar com o nosso irmão e resolver alguma ofensa pessoal. Isso está lá no verso 15, né, até o verso 18. E depois segue também a pergunta de Pedro sobre quantas vezes devemos perdoar. E aí Jesus responde para Pedro: vocês devem perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Traduzindo isso, né? Jesus está dizendo: vocês devem perdoar sempre. Tudo aqui está ligado. Na verdade, meus amados irmãos, a gente deve ler do verso 15 em diante, né? Até aqui o verso 35. Mas a parábola em si começa no verso 23. Nessa parábola contada por Jesus, nós podemos ver 3 lições, ou princípios espirituais muito importantes. O primeiro princípio aqui que nós encontramos no texto está lá dos versos 24 ao 27, que é a graça de Deus. Aprendemos isso pelo seguinte: o servo do rei tinha uma dívida impagável, mas mesmo não tendo como pagar, como diz o texto, ele tem a sua dívida anulada. Amados irmãos, a generosidade e a compaixão do rei, mostrada por Jesus aqui, retrata a graça de Deus ao perdoar os nossos pecados. E não há absolutamente nenhuma maneira de nós conseguirmos pagar uma dívida tão grande para com Deus. Amados, Deus é santíssimo. E o padrão dele é infinitamente perfeito e santo para nós. Se somos, então, perdoados hoje por um Deus tão extraordinário, é pela grandiosa graça dele. Segunda lição, ou segundo princípio espiritual que nós temos aqui nesta parábola,
Ao não perdoarmos, revelamos um coração ingrato. Isso aqui é a segunda lição, dos versos 28 ao verso 30. Pensemos na parábola. O servo que acabara de ser perdoado de uma dívida que ele jamais poderia pagar, agora, de uma maneira grosseira, não perdoa o seu funcionário e ainda o lança na prisão. E notem, meus irmãos, a reação dos seus companheiros. O texto diz que eles ficaram muito tristes, né? É o que diz aqui na versão Nova Almeida Atualizada. Ou poderíamos dizer também que eles ficaram ultrajados. Uma outra tradução aí da palavra aqui no texto. Ficaram ultrajados. E quando nós lemos esse trecho, a nossa reação também é de certa indignação, não é verdade? Você lendo o texto aqui, você também fica indignado com esse credor que foi perdoado e não perdoou. Talvez Jesus tenha tido essa intenção para nos fazer refletir sobre quão maléfico é, meus amados irmãos e amigos, esse tipo de ingratidão que é mostrado aqui por Jesus no texto. A terceira lição, ou princípio espiritual, nessa parábola é a seguinte: as consequências de quem não perdoa. Isso fica muito claro aqui também nessa parábola. Isso está nos versos 32 ao 34. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, isso pelo seguinte: o justo castigo do rei, né? Vejam que interessante. O ensino aqui é que o mesmo rei que tem compaixão e um amor tão grande para perdoar uma dívida impagável, também está atento para o nosso coração. E ele está observando se nós, depois de perdoados, também estamos prontos para perdoar. Olha que lição extraordinária. E é seguindo essa ideia, meus amados irmãos, que Jesus agora traz a parte central do seu ensino. Vocês lembram que a parábola ela tem um ensino central, né? E Jesus faz isso no verso 35. Lá no verso 35, nós temos a aplicação da parábola. Jesus conta a parábola e ele agora faz uma aplicação aos seus discípulos. E é aqui que fica para nós um alerta muito importante e muito sério. A gente deve prestar atenção para o que Jesus diz aqui. Eu vou repetir o verso 35. Assim também, ou seja, trazendo a mensagem central, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Meus amados irmãos, que alerta! Cada um de nós, discípulos de Jesus, somos levados a nos identificar com aquele servo que foi perdoado de uma dívida impagável. Ou seja, Jesus está declarando que a nossa dívida espiritual, perdoada por Deus, era tão imensa que qualquer recusa da nossa parte em perdoar as outras pessoas soa tão ridículo ou ultrajante quanto aquele comportamento do homem da parábola, do credor incompassivo, né? Claro, guardadas as devidas proporções, é lógico, né? Mas o alerta de Jesus aqui para nós é que Deus será severo em seu castigo para cada um que não perdoar o seu próximo. Ou seja, o resultado em nossas vidas, se nos recusarmos a perdoar os outros, é que também não seremos perdoados. Meus amados irmãos, isso é muito sério, né? Esse ensino do nosso Senhor aqui nos exorta a, agradecidos por experimentar tão grande perdão de Deus, a nossa atitude para com as pessoas é perdoar. E perdoar sempre e sempre e sempre. Até o fim de nossas vidas. Não é fácil, mas eu diria, é possível. Com certeza, obedecendo esse princípio espiritual contido nessa maravilhosa história de Jesus. Qual é a lição? Perdoar como fomos perdoados por Deus. Com certeza nós poderemos viver uma vida muito mais leve e felizes. Que a gente possa pensar nisso, né? Pensar nessa parábola e na lição dessa parábola de Jesus. Que Deus abençoe a todos.